Reino Unido, porque a Agência Reguladora de Medicamentos britânica autorizou o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A distribuição já deve começar na semana que vem, olha só que notícia boa. Vamos para lá conversar com a Cecília Malan, que tem as informações para a gente. Cecília, bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Olha, é a notícia do dia, do mês, do ano, uma vitória da ciência e do esforço coletivo. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, comemorou e fez o anúncio hoje cedo. Ele não disfarçou a felicidade. O primeiro-ministro Boris Johnson comemorou numa rede social, dizendo que a proteção da vacina vai nos permitir retomar nossas vidas e voltar a movimentar a economia. Essa vacina, desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a empresa alemã BioNTech, apresentou em resultados preliminares 95% de eficácia contra o novo coronavírus e foi autorizada para uso emergencial pela Autoridade Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde daqui, um órgão completamente independente. O Reino Unido comprou 40 milhões de doses, o que dá para vacinar 20 milhões de pessoas, mais de 30% da população do Reino Unido, já que são 2 doses por pessoa num intervalo de 3 semanas. 800 mil doses do imunizante chegam nos próximos dias em 50 hospitais do país, onde serão armazenadas em temperaturas de 70 graus negativos. O Exército Britânico vai ajudar na logística da campanha de vacinação, que não será obrigatória e começa já na semana que vem. O ministro da Saúde lembrou que essa vacina protege quem toma contra a Covid, mas não sabemos ainda se ela previne a transmissão da doença. Por isso, os grupos prioritários que vão receber a vacina primeiro incluem quem mais precisa de proteção. No caso, residentes e funcionários de casas de repouso. Os próximos na fila serão pessoas com mais de 80 anos de idade e os profissionais do Serviço Público de Saúde do Reino Unido, que estão na linha de frente desde o começo da pandemia, salvando vidas. A vacinação em massa de pessoas com menos de 50 anos só deve começar no ano que vem, quando mais estoque estiver disponível. Agora, apesar da excelente notícia, o governo alertou que não podemos baixar a guarda e que ainda é fundamental se cuidar, usando máscara, respeitando o distanciamento social, testando e isolando quem apresentar sintomas. Júlia. Cecília, queria te ouvir sobre isso, sobre as restrições que estão sendo impostas por aí, mas também, enquanto você falava, fiquei curiosa com um ponto que para a gente aqui no Brasil está sendo fundamental nessa discussão da vacina, sobre a vacina da Pfizer, que são os congeladores, né, necessários para manter a temperatura de 70 graus centígrados negativos. O governo se manifestou sobre isso? Há um impedimento para usar essa vacina no sistema público britânico? É claro, a Inglaterra é muito menor, população também menor, não é que nem o Brasil, que tem um tamanho continental, e você precisa de uma logística toda específica. Mas fiquei curiosa só se o governo chegou a mencionar isso, é uma questão ou não é uma questão aí? O ministro da Saúde falou sobre isso hoje cedo. Júlia, ele explicou que são 3 frentes de vacinação, digamos assim. Os hospitais, centros de vacinação que estão sendo montados país afora e farmácias e médicos locais. Essa última frente, bem mais local, terá sim dificuldades de armazenar essa vacina, que precisa, como eu disse antes, de temperaturas de menos 70 graus, né? 70 graus negativos. Então, eles não têm a refrigeração necessária para isso. Já os hospitais e os centros de vacinação têm essa possibilidade, têm essa infraestrutura. O Matt Hancock, o ministro da Saúde, explicou ainda que para essa terceira frente dos médicos de bairro, digamos assim, e as farmácias, bem ou mal, eles serão usados mais à frente no caso da vacina da Universidade de Oxford ser aprovada, porque ela, diferentemente da vacina da Pfizer, não precisa dessas temperaturas tão congelantes. Essa vacina da Universidade de Oxford pode ser mantida em temperaturas normais de refrigeração. Espero que isso tenha respondido aí a sua pergunta. E sobre as novas restrições aqui no Reino Unido, como vocês sabem, a Inglaterra passou 4 semanas em lockdown nacional. Isso terminou hoje, mas
não acabou, porque novas restrições passaram a valer hoje mesmo. 99% dos britânicos vão trocar o confinamento obrigatório por um sistema de alertas do governo. Nele, diferentes medidas são impostas dependendo das taxas de contaminação, mortes e internações. A aprovação desse sistema no parlamento não foi fácil. O primeiro-ministro enfrentou uma rebelião do próprio partido. 55 parlamentares conservadores votaram contra, mas a medida foi finalmente aprovada e mais de 50 milhões de pessoas vão permanecer nos 2 níveis de alerta mais severos do sistema. No nível 2, que é o caso de Londres, por exemplo, não é permitido misturar pessoas de casas diferentes em ambientes fechados e nos espaços abertos só 6 pessoas podem se encontrar. Já no alerta 3, restaurantes só podem funcionar com serviços de entrega. Essas restrições vão ser revisadas, Júlia, dia 16 de dezembro, mas ontem o primeiro-ministro já alertou que elas podem continuar em vigor até fevereiro e que isso não deve mudar com a notícia de hoje da vacina. Ótimo, Cecília, muito obrigada. Então, matando a curiosidade aqui, da repórter aqui desse lado, que queria saber sobre a vacina da Pfizer lá em Londres, Cecília já respondeu tudo. Obrigada pelas informações, então, depois a gente volta a conversar. Beijo para você. Tchau, tchau. Para falar sobre essa expectativa pela vacina, a gente recebe agora o diretor do Instituto Brasileiro de Imunizações, que é o Dr. Renato Kfouri. Quem conversa com ele, como sempre, é o nosso querido José Roberto Burnier. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, Burnier. Olá, Júlia. Olá, Burnier. Prazer falar com vocês e os assinantes da Globo News. Bom dia, Julinha. Doutor Renato, é sempre um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado por estar de volta. Bom dia ao nosso assinante. Bom, começamos um dia com uma boa notícia, doutor Renato, mas essa boa notícia da aprovação da primeira vacina do Ocidente, né, dessa parceria da Pfizer com a BioNTech, essa aprovação lá no Reino Unido, por enquanto, não vai servir aos brasileiros, certo? Eu acho que primeiro é uma excelente notícia, você tem toda a razão. Acho que é um marco no desenvolvimento das vacinas, é um reconhecimento do desenvolvimento da ciência que trabalhou aí 10 meses. Imaginarmos que em janeiro nós estávamos sequenciando geneticamente o vírus e menos de um ano depois estamos com a primeira vacina licenciada. Esse é um marco histórico na ciência mundial, um esforço de cooperação entre vários estudos e vários países. A vacina tem algumas limitações, essa primeira vacina licenciada. Uma delas é a questão da logística, do transporte, que foi bem dito pela Cecília, na questão do congelamento, uma vacina que requer congelamento. O fabricante tem estudado alternativas de transporte em nitrogênio líquido, né, em gelo seco, o que com trocas frequentes, cada 15 dias é capaz de manter, cada 5 dias é capaz de manter fora desses grandes freezers por até 15 dias, e depois mais uma semana em geladeira comum. Isso cria já algumas alternativas para uso em países como o nosso. E o seu custo, que é um custo ainda elevado, comparado especialmente, por exemplo, com a vacina de Oxford, um custo 5 vezes, provavelmente uns 5 vezes mais caro. Mas é uma vacina que tem uma eficácia excelente. Outra grande vantagem, Burnier, é a sua produção. São produtos sintéticos, né? Não são produtos que exigem cultivo de vírus. Então, é uma excelente notícia que tem algumas adaptações a serem feitas nos programas públicos, mas é a primeira notícia delas. Né? Sim, mas só para a gente completar aí a minha primeira pergunta, para os brasileiros ainda não vai servir, né? O Brasil não fez acordo ainda de parceria com a Pfizer. O acordo que nós temos aqui no país é com a vacina de Oxford e o Instituto Fiocruz e Biomanguinhos, e a Sinovac do governo de São Paulo com o Instituto Butantan. Então ainda não há nenhum compromisso de compra do Brasil com a Pfizer. Nós estamos aguardando as próximas vacinas que deverão vir na sequência. Mas nós precisamos hoje não descartar nenhuma possibilidade. Nós estamos ainda aguardando os resultados de teste de eficácia das demais. E, eventualmente, podemos utilizar até vacinas congeladas se não tivermos aí, vamos dizer, condições de receber as vacinas dessas parcerias já firmadas. Então, acho que, por enquanto, nesse momento, não há uma notícia para os brasileiros, não.
Agora, o Reino Unido, como disse a Cecília, deve começar a vacinar semana que vem. A gente já sabe que nos Estados Unidos essa vacinação deve começar ainda este mês, depois que o FDA aprovar. E no Brasil, hein, doutor Renato, o senhor tem participado das conversas com o Ministério da Saúde. Quando é que, afinal de contas, deve começar a vacinação? É março mesmo? Essa é a expectativa do Ministério se os estudos de fase 3 forem conduzidos e se mostrarem cumprindo dentro do seu cronograma, né? Então, nós sabemos que os estudos clínicos, né, a gente já disse algumas vezes aqui, Brunet, eles podem ter eventualmente alguns problemas no caminho, né? Ajuste de doses, talvez suspensões temporárias, os órgãos regulatórios podem exigir mais documentos ou mais demonstração de algum dado para sua regulação. Então, nós precisamos ter essa cautela ao prometer uma data ou estimar uma data de disponibilidade de vacina. Mas se tudo correr bem, a ideia e o cronograma que o Ministério da Saúde está trabalhando é com no final do primeiro trimestre, em março, nós teremos as primeiras doses de vacina chegando no Brasil da parceria com a vacina Oxford. Mas vamos aguardar os estudos, né? A primeira fase agora foi aberta, já a primeira fase dos estudos de fase 3 foram anunciados pela Universidade de Oxford. Devemos ter uma publicação recentemente, aí em breve, desses estudos e, obviamente, na sequência, a submissão para as agências regulatórias. Lembrar que normalmente se submete no país de origem, né? Então, a Pfizer submeteu na Comunidade Europeia, no Reino Unido e nos Estados Unidos, para depois submeter para outras agências regulatórias. A AstraZeneca e Oxford devem fazer o mesmo, submeter na agência europeia e no Reino Unido, depois e nos Estados Unidos, para depois submeter para o registro aqui no Brasil, para a nossa agência regulatória. Estamos caminhando muito bem, eu acho que nós, com avanço, como eu comentei, sem precedentes em termos de rapidez no desenvolvimento de vacinas e vacinas seguras e eficazes. Agora, doutor Renato, além de elencar quem vai tomar primeiro a futura vacina, que foi anunciado ontem pelo Ministério da Saúde, com os idosos, mais de 75 anos, profissionais de saúde, etc. O que mais o Ministério ainda precisa definir em relação à vacinação? Olha, Brunet e Júlia, o programa é um programa extremamente complexo, né? Quando se fala de vacinação, muitos imaginam que é só comprar a vacina e distribuir. Nós temos que organizar não só as questões logísticas de transporte e distribuição, mas de treinamento dessas salas de vacina, na questão da distribuição nos mais longínquos países, o que significa isso em termos de volume de transporte, o registro dessas doses, o sistema informatizado criado para registro de doses, a vigilância desses efeitos colaterais, dos eventos adversos, os estudos que vão demonstrar o impacto, né, de introdução dessas vacinas. Então, são tantos eixos envolvidos, insumos, comunicação com a população. Então, várias estratégias estão sendo definidas e muitas delas são dependentes do produto que nós vamos utilizar. É difícil já avançarmos em alguns desses aspectos sem saber se trabalharemos com vacinas que vêm numa caixa maior, numa caixa menor, em frascos de 5 doses ou frascos de 10 doses, com que quantidades. Então, todos esses desenhos, esses cenários possíveis estão sendo definidos. Agora, é um programa, sem dúvida, como o brasileiro, num país de mais de 100 milhões, o Brasil tem 200, mas o Brasil é um país com mais de 100 milhões de habitantes que oferece gratuitamente tantas vacinas em mais de 36 mil salas de vacinas do país. Temos que uma boa parcela dessas salas não tem conectividade, não tem internet. Então, nós precisamos também cuidar dessa questão desses registros. Então, são vários fatores e eu acho que a gente precisa trabalhar em todos eles para o programa ser um programa de sucesso. Muito bom. Doutor Renato Kfouri, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações, suas análises, sempre muito atualizadas. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Em Ponto. Um bom dia, boa semana para o senhor, doutor Renato. Obrigado, Brunet. Obrigado, Júlia. Ótimo dia para vocês também. Obrigada, doutor Renato. Bom dia para o senhor. Até a próxima.